Sempre que nós falamos sobre cocriação, manifestação, você está falando sobre decidir. Sem eu decidir algo, eu não consigo manifestar este algo. Sejam bem-vindos, bem-vindas. Hoje nós vamos falar sobre a força, o poder que existe no discernimento para a nossa livre ação, uma ação livre. Então você pode se perguntar, mas poxa, assim, por que o discernimento ele me colocaria numa liberdade? Sem o discernimento, eu apenas sou a projeção de ecos do passado. Estou projetando o eco do meu pai, da minha mãe, do meu avô, da minha avó, tataravó, eco de outras existências. Se o discernimento não é construído em mim, eu apenas me torno projeção e eco de algo lá atrás. Com o discernimento, que é esse parar, olhar para dentro do contexto situacional, contextual. Então, você vem para o presente, e a partir desse instante eu olho para tudo o que está a partir do meu instante atual. Sem o discernimento, não tem liberdade. Na minha escolha, a minha escolha não é livre. A minha escolha está aprisionada em enredos do passado. E muitas vezes nós buscamos, mesmo às vezes tendo discernimento, digo, mesmo com o discernimento, compreendendo, olha, eu já sei que é por aqui, eu já sei que eu quero isso, que eu acredito nessa linha de raciocínio, mesmo sabendo disso, às vezes nós engasgamos, temos dificuldade em criar a nossa própria realidade, em manifestar a nossa realidade através das nossas ações conscientes do agora. E sem que nós percebamos, nós estamos ainda envolvidos em enredos antigos. E esses enredos antigos é o que nós permitimos existir em nós, seja a emoção, seja um pensamento, ao mesmo tempo é aquilo que nós não conseguimos dizer não, dizer basta, chega. Então, hoje nós vamos entender um pouquinho de como que isso aqui funciona dentro da nossa cabeça, como que isso acontece passo a passo, como que eu consigo, então, me desvencilhar desses enredos para conseguir, então, manifestar a minha jornada da minha vida dentro da virtude, né, daquilo que eu acredito hoje, dentro do momento que eu estou, nesse instante. Então, vamos entender um pouquinho aqui como que funciona dentro de nós esse movimento em prol da nossa liberdade, da nossa livre ação e da nossa possibilidade de nos permitirmos fazer a escolha diante daquilo que, nesse instante, você acredita. É importante entender que aquilo que você escolhe hoje precisa estar conectado com quem você é hoje, e não com uma sombra do passado, e que às vezes nos assombra e nos segura para que nós possamos nos desvencilhar desses enredos e seguirmos o caminho que nós realmente acreditamos que é o ideal para nós, então, consequentemente, para a humanidade também. Vamos entender um pouquinho aqui. Como vocês sabem, os vídeos de quarta-feira são canalizados, eu vou recebendo orientação do que trazer, do que falar, sobre o que falar e de que forma falar com vocês, para que nós possamos, de uma forma coletiva, entender o momento atual e a necessidade, a importância de algumas ações nossas no momento atual. A nossa ação individual é o impacto coletivo, e o coletivo impacta todos nós individualmente. Por que ela está trazendo essa informação? Aí vocês vão entendendo, bom, pode ser que tem algo acontecendo aqui que eu não estou vendo. Se essa informação me surgiu, do que ela me é útil esse mês na minha vida? Como que eu posso olhar para mim, então, entender isso aqui? Porque pode ser que logo à frente algo acerte a minha porta, e essa informação, então, eu já tenho como orientação interna, base de orientação para o meu discernimento, então eu faço a minha ação. Quando nós pensamos em decidir, nós pensamos em discernimento. E quando nós falamos sobre discernimento, nós também estamos na frente da porta da decisão. O discernimento, ele nos possibilita ter uma decisão clara, ter uma decisão genuína, ter uma decisão consciente. Quando eu decido por um clã, quando eu estou decidindo por apenas informações que são partes, eu não estou decidindo com discernimento. O discernimento me viabiliza olhar para a situação, olhar para ambas as partes e fazer, então, uma escolha, uma decisão.
Então, discernir é escolher com consciência, decidir com discernimento. E o discernimento é a compreensão do impacto que aquela minha ação tem ao nível individual, momentâneo e evolutivamente, e o impacto que aquela minha ação, que vem da minha decisão, ela impacta ao nível coletivo, seja ao que estão próximos a mim e o que estão distantes a mim no sentido coletividade, até outros, eu falo outros planetas, de fato também, mas ao mesmo tempo até outros países, né, outras pessoas que estão em outros lugares do nosso país e de outro país também. Nós, às vezes, não conseguimos entender o impacto gerado da nossa decisão e da nossa ação. Então, quando você joga uma pedrinha na água, você vê que ela, o primeiro lugar, mais peso tem naquele instante, onde ela caiu, mas ela tem um eco, ela ecoa no seu movimento, dependendo da magnitude daquela minha ação. Mas se eu tenho várias pedrinhas sendo jogadas naquele mesmo lugar, lógico que, daquela mesma forma, eu vou ter um impacto também, e ele vai se estender de uma forma mais expansiva. O discernimento é compreender esse eco, o quanto da minha ação ecoa na vida de uma pessoa, o quanto da minha fala, do meu sentimento ecoa na vida daqueles que estão próximos a mim. E quando eu compreendo, então, esse eco da minha ação, eu vou conseguindo ter a possibilidade de discernir com mais propriedade. Uma decisão sem discernimento, ela é uma decisão, às vezes, pautada em vínculos, em vínculo afetivo, em vínculos de interesses monetários ou interesses individuais, de um pequeno grupo, ou meu individual, ou de um pequeno grupo. Anteriormente, interessante, porque anteriormente existe muito essa linha, assim, de que família tem que permanecer unida, não importa o que, não importa quanto, tem que permanecer unida. Só que essa fala, quando você vai desbastando essa linha de informação, você vai vendo que ela vem de uma crença. Então, por exemplo, quando eu percebo que, ok, a minha família é toda a humanidade, eu olho e vejo na minha consciência superior expandida, na minha consciência evolutiva, que nós somos uma grande família, a humanidade é uma família. Então, ou seja, a minha ação, ela também tem que ter base em olhar para o próximo. Então, isso é empatia e compaixão. Quando nós entendemos a compaixão e a empatia, nem sempre nós conseguimos entender que nós olhamos para o vínculo afetivo, e às vezes o vínculo afetivo, ele perturba as nossas percepções, e o vínculo afetivo faz com que nós anulemos, às vezes, a ação de quem nós gostamos, e essa ação de quem nós gostamos, às vezes, ela é danosa. Às vezes é uma ação que não é ética, é um pensamento que não é moral. E quando nós permitimos que esse vínculo afetivo perturbe a nossa mente, de nós anularmos isso aqui, por uma ideia de achar que se eu dizer não, isso não é adequado para o meu nível de consciência hoje, isso não é ético, isso não é moral. Quando nós fazemos isso, nós estamos impactando e quebrando aquele vínculo afetivo. Isso é uma ilusão. Por quê? Porque a relação que você tem com as pessoas, que você tem afeto, que você gosta delas, você gosta delas, e você compreende que elas também estão evoluindo. Permanecer dentro de uma situação, dentro de um contexto onde a sua visão sobre mundo, a sua visão de ética e de moral, ela já evoluiu, e algumas pessoas aí ainda não existiu uma evolução, ainda estão caminhando. Quando você se mantém nessa situação, você está sendo conivente com o resultado daquela situação, e você está desmerecendo você. Você está se colocando no lugar de desmerecimento. Quando você honra a sua consciência, quando você honra a sua linha de pensamento, quando você consegue honrar quem você se tornou hoje, você consegue olhar com maturidade, e o discernimento, no discernimento você consegue discernir entre
o meu afeto e o meu querer bem a essa pessoa não pode fazer com que eu não veja isso que está acontecendo. E que eu, então, tenha uma ação madura, com maturidade. E aí você tem a sua ação. Você vai ter que permitir que o outro decida a ação que ele também vai escolher ter. Então, o outro, às vezes, vai ter uma ação, e às vezes insinuar que você não o ama, que você não está tendo uma fidelidade, né, a um clã, uma fidelidade a mim, e algo nesse sentido. Você, então, não me ama, você não gosta de mim. E isso é um manuseio emocional. É quando a pessoa ela não tem o discernimento de entender que é como se fosse a criança mesmo. Então, assim, nós não entendemos que o doce, olha, o doce vai te causar isso. A mãe e o pai, eu não vou poder permitir que você ingira essa quantidade de doce, porque isso vai te fazer mal. Então, eu amo meu filho, e isso é fato. Ao mesmo tempo, existem ações que eu preciso ter que são maduras. O meu filho não compreende ainda que aquele açúcar vai fazer mal a ele. Ele não tem esses aspectos internos para compreender. E ele pode dizer para você assim, eu não te amo mais então você não gosta de mim. Ele pode trazer esse movimento, né? Porque ele entende que se você não está me dando o que eu quero, quer dizer que você não me ama. Porque nele ainda está entendendo como as coisas se movimentam, está compreendendo o processo, entendendo e está evoluindo consciencialmente ainda. Ele não tem condições de compreender na sua totalidade. Então, às vezes isso vai acontecer. E de uma forma, voltando para cá, em adulto para adulto, o nosso nível evolutivo nos possibilita ver de certo prisma algumas coisas, e o nível evolutivo de outro o possibilita ver de formas diferentes, distintas. Então, quando essas questões acontecem, é importante você perceber em você, voltar para você e entender que, não, calma, essa pessoa que eu realmente gosto muito, ela ainda não está conseguindo entender isso aqui. E está tudo bem. E está tudo certo. Porque um dia também eu não consegui entender isso. Mas hoje alguma coisa aconteceu, eu estou conseguindo entender isso aqui. O quê? O meu processo, a minha busca por melhorar dia a dia, fez com que eu pudesse começar a ver algumas coisas, ver com lucidez certas situações, com discernimento. E ela ainda não está tudo bem. E aí você vai precisar gerenciar o sentimento seu que você vai sentir poxa, eu gostaria que essa pessoa entendesse que eu gosto dela, mas que eu não posso ser conivente com essa ação que ela está tendo, que essa ação está sendo danosa para ela e para os outros. Essa ação, esse pensamento, essa forma de agir, essa forma de se comunicar com as pessoas não está sendo amorosa, afetuosa, não tem ética, não tem moral nessa ação. Inúmeras ações. Então, você vai precisar gerenciar como você também vai se sentir. E se você vai precisar gerenciar como você vai se sentir, é necessário que você permita que o outro também tenha o seu gerenciamento das emoções, permita que o outro também busque gerenciar, permita que o outro, às vezes, se sinta mal pela sua ação e que ele busque, então, gerenciar suas emoções, da forma que ele ou ela vão conseguir gerenciar. E às vezes isso é próximo a nós, às vezes isso é distante de nós, mas aqui no caso, o exemplo que eu estou trazendo é esse, para que nós possamos entender a dinâmica interna das nossas ações, e o que acontece dentro de nós quando nós começamos a nos posicionar diante daquilo que, com discernimento, nos posicionar com discernimento diante daquilo que em nós é ético, daquilo que a nossa consciência nos chama. A nossa consciência vem nos chamando, ela vem nos apontando para que nós possamos nos libertarmos, nos posicionarmos e sermos fiéis, no sentido de ser fiel àquilo que você acredita, de você ter verdade naquilo que você diz, de você se posicionar diante daquilo que você crê, da ética e da moral. E, às vezes, nós temos dificuldade de fazer isso, justamente por conta dessas dinâmicas, e que, às vezes, nós não conseguimos entender dentro de nós
como isso acontece dentro de nós. E eu estou trazendo um pouquinho para vocês aqui o que essa dinâmica acontece, como que essa dinâmica acontece, como que esse movimento nos relacionamentos, quando você olha para alguma coisa, você pensa, nossa, mas eu estou aqui de novo, o que faz com que eu não consiga, às vezes, soltar essa situação, ou o que faz com que eu ainda esteja novamente repetindo um padrão, ou no mesmo ciclo, né, dessa situação de dor, por exemplo, de adoecimento, você vai entender que, de certa forma, existe ali algum enrosco, que eles dizem, são os apegos que nos conectam à dor. Mas o que é esse apego? Eu não me sinto apegada, não me sinto apegada à matéria, não me sinto que eu sou apegada. Esse apego que nós trazemos e que na literatura traz, ele significa a resistência a uma ideia. O que é essa resistência? É que em mim existe uma linha de raciocínio e que foi anos sendo nutrida, e de repente começa a ter a possibilidade de ter uma nova linha de raciocínio, que ela é mais atuante, que ela é benéfica, que ela é mais leve, que ela é mais gentil, que ela é mais generosa. E então, para eu conseguir mudar essa linha de raciocínio, eu preciso reorganizar aquela minha raciocínio antigo, aquela ideia antiga. Só que junto com essa ideia, existem fatores, existem pessoas, situações, percepções, um nó, que nós já falamos aqui em outros vídeos, um nó mesmo, aqueles fio de poste. Compreendendo isso, eu vou entender que, ok, então, eu estou tendo uma necessidade em mim de reavaliar a forma com que eu entendo alguma ideia interna. E esse é o convite para nós hoje, aonde em nós existe uma dificuldade em conseguir nos posicionarmos, né, no que nós realmente acreditamos. E que geralmente é no nosso posicionamento ético, dependente de aonde que em mim ainda enrosca para que eu possa ter a minha ação consciente. Aonde que o medo existe? É o medo da falta? É o medo de ficar sozinho ou sozinha? É o medo de, naquele instante, eu ser a única a dizer, não, isso para mim não faz sentido mais. Não é assim que eu vejo a vida. Não é assim que eu anseio me manifestar. Não é assim que eu anseio caminhar pelo mundo. Não é assim que eu anseio, que eu desejo que o mundo se torne. E hoje eu entendo que o mundo se torna um novo mundo, um mundo melhor, um mundo mais de compaixão, de afetuoso, um mundo que as pessoas ajudam umas às outras, um mundo que nós conseguimos viver em paz a partir do momento que a minha ação, ela se afiniza junto a essa linha de paz. Se eu quero paz, eu necessariamente vou ter que começar a construir essa paz em mim, porque do meu individual se faz o coletivo, e o coletivo afeta o individual. Mas não consigo abarcar o coletivo agora. Em muitas das ocasiões, eu só posso abarcar o meu individual. E aí percebemos a dificuldade, às vezes, que existe em cada um de nós em se posicionar, às vezes, em um âmbito sistêmico, né, um âmbito sistêmico familiar, em um âmbito de trabalho, é no nosso dia a dia. Às vezes é um círculo de amizade, onde naquele contexto você começa a entender as coisas de uma forma diferente, ou a vibrar diferente, significa o quê? Que você começou a nutrir emoções e pensamentos de forma elevada, mais nobres, genuínos, então a sua energia subiu, sua vibração, ela se sutilizou. Então você percebe que às vezes você não tem mais uma sintonia, de alguma forma. Isso faz parte do processo. Ao mesmo tempo, ainda existe afeto, existe carinho, que existe ali um afeto, você olha para aquela pessoa, e aquela pessoa, você tem um querer bem aquela pessoa, independente, né, de algumas questões elas não mais se sintonizarem em linha de raciocínio, e tá tudo certo. Ao mesmo tempo, quando você se percebe que você, quem sabe, então, começa a não ser mais tão bem-vinda naquele lugar, as coisas começam a dar uma pequena distanciada, e faz parte do nosso processo evolutivo.
como um mentor disse nessa semana, olha, não empaque a fila. Foi bem interessante essa fala que ele trouxe lá, não empaca a fila. Significa o quê? Significa que na nossa jornada, você vai se lapidando e você vai caminhando. Não significa que você esteja anulando ou deixando para trás alguém, ou de alguma forma cortando laços com essa pessoa. Você precisa caminhar, você também precisa caminhar. E se é possível caminhar juntos, dentro da medida ali, de você tendo essa linha de raciocínio, o outro tendo aquela, tudo bem. Em alguns momentos, isso acaba não sendo mais possível. Porque, de alguma forma, existem certas interferências. Então, alguém vai começar a se sentir incomodado. E quando você começa a ter contato com uma nova linha de raciocínio, você pode migrar para essa linha de raciocínio, se ela é ética, se ela é branda, se ela é compassiva, se ela tem nobreza, se ela tem virtude. Você pode ver assim, nossa, faz sentido, assim, faz sentido, nossa, olha como essa pessoa está falando, olha a forma com que ela gerencia as palavras, a forma que ela escolhe as palavras, é afetuoso, sabe? Não tem ira ali dentro, não tem raiva ali, às vezes, né? Mas você percebe, você começa a ver, tem uma coisa diferente aqui. E aí você começa a se inspirar naquela linha, e você começa, então, a trabalhar com a sua forma e também fazer a sua subida. Nós fazemos isso, nós temos referência de alguém na nossa jornada, assim, eu tenho claramente referência, olha, tem essa pessoa como referência, às vezes eu me desvio, mas tem essa pessoa como referência que eu quero poder me tornar um dia, e todos nós temos essa referência, e nós nos tornamos referência para quem está ao nosso lado, seja para que nós possamos entender o que está acontecendo em nós, seja para que nós possamos nos inspirar, todos nós somos referência de alguma forma. Você é para alguém, para muitos, e alguém e muitos são para você, para que você possa entender algo sobre você. Quando isso é o discernimento diante das nossas relações. Veja, não é a exclusão dessa pessoa ou da família, não é excluir, é a compreensão. Por isso que o discernimento, ele é muitíssimo importante para que você possa ter a decisão, para que você possa tomar a decisão. E a decisão, ela inicia aqui e aqui. Você inicia decidindo primeiro mentalmente. Você faz sua decisão mental, você primeiro decide aqui. Eu decidi que de agora em diante, eu vou viver dessa forma aqui. Eu vou ser gentil comigo, eu vou corrigir meus pensamentos, minhas emoções. Eu decido primeiro aqui, primeiro decido. Depois eu começo a manifestar essa ação, ter ação. Então, a decisão, ela inicia primeiro aqui, em você. E para que você possa decidir com clareza, tenha discernimento, possa decidir sem cogitar com crença, assim, de tô com vocês, não abro mão, fechado, para que nós possamos sair dessa linha, ela é inconsciente. Percebe como a decisão ela inicia dentro de nós? E por que aqui dentro? Aqui dentro você busca os registros, você busca o que você aprendeu, você busca as suas virtudes, você busca os valores que você foi integrando, você busca a sua história, você vem para cá no seu individual. É a partir dessas informações que você, então, consegue fazer o discernimento, ok, visto aqui. E com o discernimento eu olho para fora e vejo a propagação dessa minha decisão. Essa minha decisão, ela impacta fora. Que impacto? Quando eu vejo que esse impacto para mim, evolutivamente, é benéfico, possivelmente, também é benéfico para o que está fora, para a humanidade. Quando eu percebo que essa minha decisão, eu vou fazer isso aqui, ela vem se agarrar em algo, em, por exemplo, a uma ideia do passado, ou um medo do passado, uma validação, se eu não consigo fazer essa avaliação individual, essa reflexão individual, eu vou acabar caindo nessa linha do inconsciente individual, que cai na linha do inconsciente coletivo, nessa seara de informações
lá do passado, do que foi a história evolutiva da humanidade, e eu vou acabar caindo de novo naquele mesmo enredo. Se eu não desenvolvo meu discernimento, eu caio no mesmo enredo. E eu nem percebo isso. E quando eu vejo, eu estou fazendo uma ação, mas é mais para não desagradar alguém, ou uma ação que me coloca no lugar de segurança diante de um clã, ou diante de um sistema ali. Eu tenho que olhar por mim, porque se eu não olhar por mim, ninguém vai olhar por mim. Tem essas falas internas que às vezes nós percebemos, e aí, então, a partir desse lugar aqui, eu tô pensando o quê? Em fazer isso aqui por mim. Isso aqui é aprisionamento. Eu não estou conseguindo ter o discernimento e de olhar para que, de fato, qual a decisão que, de fato, me traz evolução. Então, essa minha escolha, ela está sendo isolada, pensando apenas em um ponto. Se eu vejo, mas isso aqui, onde que isso aqui ajuda a humanidade? Onde isso aqui vai me ajudar a nível evolutivo? Não vai. Vai me colocar presa a um condicionamento, e é uma negociação sistêmica, uma negociação de clã. Então, deveres. Então, você me deve isso, você me deve aquilo, ó, você ficou ao meu lado, você não ficou ao meu lado, então você está fora. Não consegue olhar para uma perspectiva de eu tenho afeto sobre você, eu gosto de você, é genuíno. Eu não posso anular que essa ação ela não é correta. Então, é tudo aquilo que o pai e a mãe ensina. Olha, o que o pai e a mãe ensina para a criança? Olha, o outro está fazendo aquilo, mas você não pode ir porque o outro está fazendo, tá? Zele por aquilo que nós te ensinamos. Zele pela virtude que existe em você, pelo valor que foi nutrido em você, pela ética que nós te ensinamos a ser, pela verdade. Diga sempre a verdade. Não minta nunca. Por mais que a verdade ela venha a ser desconfortável de início, mas ela é a verdade. E ela vai trazer para a sua vida verdade, verdades. É a verdade que faz com que nós possamos crescer, não a mentira. Então, o que o pai e a mãe ensina desde criança? Isso aqui, esse lugar, que a gente entende, né, que nós ensinamos isso. E a partir disso ali, quando eu vou para a vida adulta, e quando eu olho para cá, eu também preciso olhar para este lugar. E a maturidade é justamente isso, olhar para esse sistema, às vezes até político, social, e eu, com discernimento, me sustentar. Calma, mas os meus valores, eles não podem ser corrompidos. E aí, quando eu me sustento aqui, eu tenho um apoio que nós recebemos, todos nós, quando nós nos sustentamos no que é virtuoso, no que é ético, no que tem moral, nas virtudes, logo à frente, os caminhos se abrem. Então, nós confiamos nisso aqui, me sustento, porque tem centenas de pessoas que também pensam assim, que também olham com virtude, só que às vezes têm receio e medo de se sustentar nela, porque existe um padrão ainda vigente, que é esse padrão aqui. Estou sem clãs ali. Então, a gente está aqui, está fechado, e o resto está fora, e eu quero melhor para cá. Então, se você não entrar para cá, você está fora, só que as ações não são virtuosas. Então, evolutivamente, isso aqui não tem sustentação evolutiva. Não tem. E aí, hoje, nós estamos vendo esse lugar aqui acontecer. E nós dizemos, nossa, mas eu estou indo contra a maré, então. Equívoco, porque mudou. A maré é o fluxo. Anteriormente, na nossa percepção, era esse lugar aqui, que não era nobre, que apenas olhava para poucos, e que excluía muitos, assim, de escassez de muitos. Então, a corte tinha o máximo para si, deixava as pessoas lá, naquela situação. Só que hoje mudou muito. Hoje, nós que buscamos agir com virtude, com ética, com moral, nós somos a maré. E esses clãs estão contra a maré, porque eles estão contra a evolução. Entender isso é compreender e então fortalecer-se de que o fluxo vai me colocar.
Nós não trabalhamos para desbloquear o fluxo na nossa vida, desbloqueia o fluxo, ó, para o fluxo subir, para evoluir, para manifestar. O fluxo é aqui. O fluxo não é mais esse lugar aqui. Esse lugar, ele estanca, ele prende, ele pressiona, ele causa, ele que é a causa da escassez. Então, entendam, assim, às vezes o peso, a dificuldade inicial, parece que você está indo contra um fluxo, contra um clã, contra algo aqui, porque você está se sustentando numa virtude. Quando você entende isso, calma aí, não, peraí, você que está no fluxo errado, você que está contra a maré, porque isso aqui não é evolutivo, isso aqui não é nobre. O fluxo é aqui, porque a luz está aqui, o mar está aqui, a vida está aqui, e ela vai possibilitar, ela vai trazer luz, ela vai ajudar o fluxo. Compreende isso aqui. De início, às vezes, a sensação de peso, justamente por resolver algo ali que realmente é milenar e está tentando resistir, indo contra o fluxo. Então, não resista ao seu fluxo. Pare de resistir ao seu natural fluxo, que você hoje já tem condições. O que é esse fluxo? A se posicionar, assim, a fazer com ética, a fazer com verdade. Olha, eu sei que isso aqui, nesse instante, pode parecer que para mim não é a melhor escolha, mas quando eu olho, ela é virtuosa, ela é a verdade, e ela é o que para mim dá paz no coração. E aí você começa a manifestar de acordo com essa linha de raciocínio e perceba o que lá na frente começa a acontecer nessa jornada. Perceba o que daqui vai acontecer para você, de realmente, nossa, faz sentido. Esse início, parece que rodar essa manivela parece ser mais pesado, porque eu realmente estou encerrando com esse contrafluxo, com esse contra-maré. Eu estou indo realmente para onde que é, de fato, a evolução, que é a virtude, que é a ética e que é a moral. Mesmo que, às vezes, possa parecer que não, mas o individual ele muda o coletivo. Então, quando eu paro, venho para cá, e eu me liberto, eu começo uma liberdade em cadeia, assim, sabe, que vai, eu começo realmente um movimento, e o movimento começa em você, e começa aqui, e começa aqui, porque a decisão começa aqui, em você, na sua decisão. Então, eu tenho a sensação que tem mais algo importante aqui, falar sobre liberdade. Todos nós temos por mais que não pareça, você é livre. E você tem livre arbítrio, que é a sua escolha. O seu poder de escolha, eu quero dizer, existe. Então, você é livre para escolher. Aqui, você é livre. É livre. Eu posso escolher a emoção que eu quero nutrir. Eu posso escolher o pensamento. Eu posso escolher. Não importa se nesse instante eu estou trancada dentro dessa sala aqui. Eu sou livre para decidir que ação que eu vou ter e como eu vou me sentir diante disso. Eu sou livre para decidir internamente. Gandhi, sempre quando me vem Gandhi quando fala de liberdade. Gandhi era livre dentro de si, por mais que ele ele andava por aqui, ele se permitia ser livre. Não importa o que o outro dizia sobre ele era livre dentro de si, e dentro dele se permitiu viver aquela verdade dele, que era o amor. Ele se permitiu viver a fraternidade, ele se permitiu. Então, ele se tornou livre e em paz. A paz vem quando nós entendemos que é possível nos libertarmos dessas redes, que primeiro elas começam a nível mental. Essas redes de organização de pensamento, lá de trás, sabe, milenarmente. Então, primeiro você precisa conseguir entender que você é livre para sair dessa rede mental, dessa ideia de cobrança inconsciente de que, não, eu me estendi por você, agora você tem que fazer isso aqui por mim. Ah, mas é que hoje eu tô vendo que isso aqui não é ético. E aí eu vou gerenciar essa situação, mas eu vou ter que em algum momento eu vou ter que me estender. Tem que falar assim, não, calma aí. Mas hoje eu já vejo diferente. E você é livre. Você é livre para fazer a sua escolha.
nesse instante. Mesmo que a sensação interna é de pressão a você ali, de se desconectar de um clã, quase isso. Você é livre. A escolha está em você. Você é livre para decidir. Decidir o que você quer. Decidir se você quer essa virtude. Decidir se você não quer. Se você quer para lá, se você quer para cá. Você, nesse instante, é livre. Como você vai fazer a ação e manifestar essa ação é outra coisa. Porque ter isso aqui requer outras pessoas, requer materialmente, é mais o mundo da matéria. Só que começa tudo aqui. Então, quando aqui você já escolhe, lembra, alguma coisa já começou a acontecer. Se é fato que o inconsciente é isso aqui, então se dentro de mim, antes de eu pegar a caneta, uma ação dentro de mim já começou a se manifestar e se mover para que eu queresse pegar a caneta, é fato também de quando nós olhamos para a mecânica, para a metafísica, para a mecânica, né, do mundo, quando você decide, não, eu decidi, eu vou seguir esse caminho, eu vou seguir a virtude, decidi, não importa, eu vou seguir, eu vou decidir, mesmo com medo, eu vou decidir, eu vou seguir. Tudo começa, ok, ele decidiu, como se o anjo estivesse lá do seu lado, ok, gente, é o que a gente precisava, ela decidiu, vamos lá. Começa a se mover para que esse caminho comece, ok, vamos ajudar ele a pegar esse lugar aqui. E tudo começa a mudar. E aí o mundo começa a mudar a partir de você, a partir da sua escolha, se libertar-se para poder sustentar a sua verdade, independente de, porque ela é a virtude, ela é ética, ela é moral. Então aqui o que eu vejo é essa outra imagem, nos dando a possibilidade de nos tornarmos livres. Eu escolhi isso aqui para mim, porque eu posso, que eu mereço. E tudo então começa a ser trabalhado em uma mecânica para que então esse seu caminho ele se faça, então, nesse sentido. Agora, você imagina se milhões de pessoas percebem isso. Então, peraí, então, calma aí. Então, eu vou dizer não para injustiça, assim, não. Eu vou dizer sim para a verdade. Eu vou dizer sim para o que é justo. Não, eu sei que, ó, eu errei aqui, sinto muito, peraí, deixa eu ver se eu posso consertar. Sim, para esse lugar, eu fortaleço a virtude, eu fortaleço a ética, eu fortaleço a moral. E aí, fortalecendo isso aqui, eu já estou dizendo que esse aqui que eu quero é que lá está ficando para trás. É aqui. Inicia-se aqui. Você vai precisar gerenciar a insatisfação, às vezes, do que estão ao seu entorno, se manter aqui, e um pouco à frente você vai ver isso aqui já dando resultados na sua vida, já se manifestando. Às vezes você vai ver o outro que se incomodou justamente, às vezes falando assim, poxa, agora eu acho que eu compreendo. Se você der mais um tempo, sabe como é que tá? Dá um tempo para essa pessoa, deixa ela digerir. E aí, um pouco lá na frente, essa pessoa às vezes vem para você e fala assim, eu entendo hoje, assim, tá tudo bem, eu compreendo, só precisava de um tempo para digerir aquilo. E você vai ver que, nossa, tá tudo certo. Era só uma questão de tempo para que o outro também possa processar a sua decisão e aí, então, as coisas começam a se organizar. Às vezes nós queremos tudo muito rápido, e as coisas não acontecem rápido, assim como nós imaginamos ou como nós queremos. Tudo tem o seu tempo. Tem o seu tempo, tudo tem o seu instante. E é importante respeitar o tempo, né? Ter respeito ao tempo do outro. Você também, com certeza, teve o maior tempão para poder tomar essa decisão e perceber que isso aqui era o melhor para você. O outro também está tendo o tempo dele. É importante dar ao outro também o tempo dele, na medida daquilo que é condizente. E então, você começa a ver que, de fato, também esse movimento acontece, porque ele vai se trabalhando, vai ecoando e vai mudando tudo ao seu entorno. Sinto que é isso, gente, que é o que hoje eu venho trazer para vocês, para que vocês possam nutrir no coração de vocês e, às vezes, ver aonde ainda ali você não consegue se sustentar em você, que você já sabe que é o melhor, que você sabe que amar a você, que honrar aquilo que você acredita, tudo que você construiu em você é o caminho, é a liberdade, é a sua liberdade interna. Então, veja onde ali está ainda enroscando,
E esse posicionamento não é se posicionar sobre o outro, é se posicionar em si. Não imponho a minha visão ao outro, eu me posiciono na minha visão. Eu apenas me posiciono na minha visão, e a partir disso, eu começo, então, a realmente manifestar a minha visão, então, no mundo e honrar a minha alma, honrar a minha essência, que é respeitando a virtude, honrando minhas virtudes. E aí eu começo a honrar o meu caminho também, começo a honrar a minha jornada evolutiva aqui. E é interessante, e vejam que em nenhum momento aqui estamos trazendo de negligenciar pessoas, ou, sabe, abandonar pessoas, negligenciá-las, amar a você. Então, ame, isso é o real amor. Esse lugar é o amor, eu me amo quando eu reconheço a minha forma de agir, porque eu compreendo porque eu faço isso. Isso é uma forma muito grande de auto-amor, né, de se sustentar na sua virtude. Independente de você ser a única pessoa que fala assim, não, isso aqui para mim não dá para mim. Isso que fere, vai contra a minha ética, que eu aprendi, e que eu sei que, e o que se ninguém me ensinou, algo de mim sabe, a minha ampulheta sabe que não é eu sei que eu estou fazendo errado se eu for fazer isso aqui. Não vou mais corromper a mim mesma, ou a mim mesmo. Isso é amor. Esse lugar é amor. E é esse lugar que vai engrandecer a sua jornada, a sua alma e o mundo ao seu entorno. E eu sei que não é simples nem fácil, por isso, do começo vem trazendo reflexões, olha, vejam isso, vejam aquilo, percebam como que a dinâmica, para você fazer ação, como que a dinâmica acontece dentro de você, e a partir dali compreenda, então, os posicionamentos, ou aquilo que você vai precisar trabalhar em você, como fazer essa ação, como compreender esses pensamentos que vão dizer para você que você está errado, que você está errado, vão colocar medo em você, compreenda isso. Compreenda, assim. Por isso que traz toda aquela rota, para que vocês possam entender com o que vocês vão ter que trabalhar dentro de você para conseguir se sustentar nesse lugar. E que às vezes a gente não consegue se sustentar nesse lugar porque nós vamos precisar gerenciar isso tudo aqui. Que isso tudo que já está acontecendo. Bom, é isso, gente. É aqui, a liberdade está aqui. Eu decido ser livre quando eu decido nessa reta ação, decido pela virtude, eu decido, é aqui. Então, na minha mente, sou eu que digo, eu comando aqui, sou eu que falo assim, ó, é moral, é virtude. Corrija a mim mesmo quando tem a tendência, às vezes, a não fazer aquilo que realmente tem uma ação correta, corrijo, e esse lugar é um lugar que engrandece e nos liberta. Então, não empaque a fila. Como eles disseram, não empaque a fila. Faça faça o caminho, né? Continue a percorrer o seu caminho, não empaque a fila, porque assim você também possibilita outros a fazerem o seu caminho também, da mesma forma que você o fez. Muito obrigada, pela atenção de vocês. Eu espero que esse vídeo tenha, de alguma forma, elucidado, trazendo lucidez a um estado, naquele estado momentâneo que nós estamos, veja onde ainda nós estamos enroscados, em que ponto existe algum enrosco, compreenda o que significa esse enrosco, compreenda que às vezes você fala, nossa, me sinto apertada, assim, nossa, me sinto apertada, parece que não consigo ter uma expansão, estou conseguindo manifestar. Compreenda essa dinâmica, reflita, perceba o que está ali ainda nesse enrosco, e aí, essa reflexão genuína e verdadeira com você mesma, você vai conseguir fazer essa ação, buscar essa ação na sua vida. Eu espero que tenha ajudado vocês. Fiquem bem e nós nos vemos na próxima quarta-feira. Até mais.